Salve progressistas, eu sou o Clayson. Eu sempre tive algumas ressalvas em relação a falar que o Bolsonaro é nazista. O Bozo é nazista. O Bozo é fascista. As minhas ressalvas não são com relação ao fato de haver semelhanças, que elas existem, são muito claras, entre o governo Bolsonaro, entre a postura do Bolsonaro e o nazismo e o fascismo, principalmente o fascismo também. É claro que as semelhanças existem e é claro que faz sentido dizer isso. Mas quando eu falo sobre as ressalvas, eu não estou me referindo a nós que temos um certo conhecimento a respeito disso e estamos de alguma forma vacinados. Eu me refiro aos bolsonaristas mesmo. Eu me refiro àqueles que nós temos que hoje ter o foco. Nós precisamos passar informação para aqueles que estão embriagados no bolsonarismo, no olavo bolsonarismo. O nosso objetivo é esse. Apesar da gente ver alguns canais, às vezes eu tenho até que fazer vídeo aqui, em canais que se dizem de esquerda, tentando minar a própria esquerda. Quer dizer, isso já é um tiro no pé gigantesco. Mas esse é um problema menor na frente do que é o desafio maior que a gente tem. Esse é o desafio, que é levar informação para as pessoas de qualidade, informações que possam de alguma forma provocar alguma mudança. Porque, de certa forma, o bolsonarista ele já está um pouco vacinado em relação à esquerda de uma maneira geral. Já foi vendido para ele a ideia de que a esquerda é algo a ser condenado, de que a esquerda é um troço satânico, negativo, que leva a corrupção, que leva a sexo desvairado, enfim, de uma maneira geral. O bolsonarista ele já tem mais ou menos definido o que é a esquerda, que é a pior coisa do mundo. Né? Para alguns bolsonaristas, a esquerda tem que deixar de existir. Ele quer o fim da esquerda. Né? Há aqueles que querem colocar, inclusive, uma lei que proíba os símbolos ligados à esquerda, a foice e o martelo, o comunismo e assim vai. Né? Então, como chegar até essas pessoas e como de alguma forma mostrar que eles estão sendo usados para um bem que não é nada nobre, para algo que não é nada, digamos assim, perto daquilo que ele almeja. Porque de alguma forma, alguns termos que são utilizados muito no bolsonarismo, a questão do patriotismo, a questão da defesa da família, algumas coisas têm muita lógica se você parar para pensar, do ponto de vista de uma pessoa que se sente, de alguma forma, oprimida por uma sociedade que deu passos largos em relação a uma certa liberalidade, vamos dizer assim, né? Para usar um termo bem tranquilo. Por outro lado, se a gente tem uma compreensão, e aí fica claro que esses grupos, especialmente os evangélicos, os grupos chamados neoconservadores, eles se identificam realmente com esse discurso. Se, por um lado, nós temos uma realidade, como que a gente vai furar esta bolha? Como que a gente vai chegar até um bolsonarista e explicar para ele que o que ele está defendendo, na verdade, traz o mal para ele mesmo? É uma coisa que vai ser contra ele mesmo. Como mostrar isso? Foucault é uma resposta para isso. Eu acho que o Foucault ele traz alguns levantamentos. Eu vou colocar aqui para você um conceito geral. Se você observar na teoria política do Estado moderno, o que constituiu a teoria política do Estado moderno é a proteção da vida. Então, acima de tudo, o que aconteceu no Estado moderno foi que as pessoas abriram mão de parte da sua liberdade para que elas pudessem ter proteção. O Estado moderno vem surgir em um momento em que muitos estavam, de alguma forma, à mercê de bárbaros, à mercê daqueles que chegavam, tomavam tudo para si e dane-se. Não havia uma proteção maior que não fosse a do pai, da mãe, daqueles que estavam ali naquele grupo. Né? Então chega um grupo de 80 pessoas ali e acabou. Né? Resolveu o problema, né? Saqueavam as famílias e vazavam, basicamente era isso. Aí vem essa forma de organização e aí vem uma, digamos assim, uma perda por um lado dessa liberdade para que eu possa ter um ganho por outro lado, que é a minha proteção, a proteção da minha família, né? A proteção dos meus bens, a proteção daquilo que eu
conseguir amealhar. Então, num primeiro momento, essa ideia toda, que a gente poderia chamar de contrato social, faz um sentido danado, cara, né? É uma coisa que, se você parar pra pensar, porra, beleza, cara, vou ter alguém aqui que vai fazer com que eu possa manter as minhas coisas aqui e eu possa estar vivo, meu filho, minha mulher, todo mundo vivo, cara, beleza, né? Mas aí vem um advento, que é o que o Foucault vem falar, né? Que é o poder, o chamado poder soberano. E aí nós temos lá os imperadores, os reis, que por terem uma designação divina até, eles também traziam consigo o cajado da justiça. O Foucault fala sobre deixar viver ou fazer morrer. E aí você pergunta, poxa, mas se o direito à vida é algo tão elementar, e se eu acabo me associando, digamos assim, né, fazendo um contrato social com o Estado, justamente para que eu possa manter o direito à vida, como que o Estado ele retira de mim esse direito? Como que o Estado ele se vê contra a minha vida ou a vida dos que estão ao meu redor? E aí vem o Foucault com um conceito que eu considero importante para a gente poder entender isso. Como que funciona isso? Nós temos os cidadãos normais, vamos dizer assim. Os cidadãos normais. Esses são superiores. Mas nós temos também aqueles que são segmentados por raça, por etnia, por questões biológicas. Estes são inferiores. E há um problema com estes. De alguma forma, estes seres que são diferentes, eles infectam, eles contaminam, eles fazem com que o tecido social seja alterado em função do fato deles serem diferentes. Nós tivemos um paroxismo disso, que foi o nazismo. O nazismo é isso. O nazismo, ele tratava os alemães como seres superiores, mas e aí não era nem em relação aos que estavam dentro do país, né, superior, alemães em relação a alemães, era alemães em relação ao mundo, né? Para o nazismo, os alemães eram superiores a todos os seres do planeta. Portanto, todos os outros seres do planeta deveriam ser subjugados. E há aqueles que nem sequer podem ser subjugados, eles precisam ser eliminados, como é o caso dos judeus. Foi o caso dos judeus, mas não só os judeus, os homossexuais, os comunistas, todo o discurso nazista que formou realmente aquele movimento nazista, ele surge em função do medo do comunismo, em função do combate ao comunismo. É muito estranho também essa postura de falar que nazismo é de esquerda, porque na base do nazismo está o ataque ao comunismo. Pois bem, todos eles precisam ser eliminados porque, vamos colocar entre aspas, não tem conserto. E aí a gente tem o Estado matando. E aí a gente tem o Estado matando essas pessoas. E há uma mudança também naquele que tem o poder soberano. Há uma mudança do foco. Não mais é o rei o que detém o cajado da justiça. Não é mais o rei que tem o poder soberano. No nazismo, qualquer militar alemão poderia matar um judeu. Qualquer um. Então, o poder conceitual passa a ter uma importância ainda maior. É claro, todos sendo coordenados pelo Hitler. Porém, o poder não está mais exclusivamente na mão do Hitler. Não foi o Hitler que matou os milhões de judeus sozinho. E aqui a gente chega no ponto que eu considero o principal para que a gente possa entender o que está acontecendo com o bolsonarismo, para que a gente possa alertar o que está acontecendo dentro do Olavo bolsonarismo. Hoje nós temos um ser superior na nossa sociedade brasileira. Esse ser, ele se chama homem de bem, ele foi classificado como homem de bem.
ele está acima do esquerdista. O esquerdista é um ser a ser combatido. Ele está acima porque o esquerdista ele vai contaminar a sociedade com a sua ideologia, que é uma ideologia que traz a morte de milhões de pessoas nesse conceito, coisa que a gente sabe que não é exclusivo de uma ideologia, né? Os esquerdistas mataram, os direitistas mataram, os conservadores mataram, os religiosos mataram. A gente teve muitos exemplos na história em relação a isso, mas para a cabeça do homem de bem bolsonarista, o problema realmente é o esquerdista. E a nossa sociedade hoje ela se encontra em uma guerra não apenas ideológica, mas principalmente em que nós temos uma casta da sociedade inferior ao bolsonarista são todos aqueles não bolsonaristas. Então, se você não apoia o Bolsonaro, você é inferior. O conceito de oposição antes do bolsonarismo, ele era um pouco mais volátil. Em alguns momentos você poderia tranquilamente conceber a ideia de um bloco oposicionista votar a favor da situação, porque aquela votação iria ajudar as pessoas, havia um bem maior que é o cidadão. Então, beleza, se ajuda o cidadão, vamos votar a favor sendo oposição. Havia essa possibilidade. Hoje, dentro do bolsonarismo, a oposição ela deve ser combatida. O bolsonarista mais radical, ele quer se afastar de qualquer possibilidade de haver algum entendimento com a oposição, seja ele qual for. A interpretação bolsonarista, olavo-bolsonarista, de oposição é sempre no sentido de ver o outro como um inimigo que quer se aproveitar da sua situação para poder ter ganhos pessoais. E qual é a conclusão que nós chegamos nesse vídeo de hoje? Se nós formos observar o conceito de racismo de Estado colocado pelo Foucault, nós vamos perceber que a nossa sociedade, a sociedade brasileira, ela está em um momento de latência nesse racismo de Estado. Nós temos, de uma maneira muito objetiva, delimitado de forma muito clara quem são os superiores. Os bolsonaristas hoje são os superiores. O homem de bem é o superior. Ele é superior do ponto de vista da sua moral, ele é superior do ponto de vista do seu pensamento, daquilo que ele pensa do mundo, ele é superior do ponto de vista do seu comportamento, ele é superior do ponto de vista da sua ideia sobre valores universais, sobre instituições como a família, como a igreja. Ele é superior em muitos pontos em que a cada momento que passa os inferiores ficam mais inferiorizados. Nós estamos criando um pensamento aqui no Brasil que ali na frente, até pelo fato de termos esse 140 mil mais armas no país, né? Esse pensamento ali na frente pode ser muito perigoso. Nós podemos ter soldados nazistas daqui a pouco matando judeus, onde os soldados nazistas são bolsonaristas e os judeus são esquerdistas. Essa conclusão não é muito mirabolante assim. Ela não é tão maluca. Basta a gente perceber o que acontece dentro do tecido social. Nós estamos, de alguma forma, segregando alguns. Nós já estamos colocando num segundo, num terceiro plano determinadas etnias. Então os indígenas estão praticamente abandonados, os quilombolas, e começa justamente pelas minorias. Nós já sabemos que a comunidade LGBTQ+, já está de alguma forma colocada à margem da sociedade, já estava, né? Os poucos avanços não ajudaram muito, mas agora, mais do que nunca, estão à margem mesmo. E a gente percebe que determinadas políticas públicas não vão atender a essas pessoas. A grande ironia disso é que aqueles que estão hoje destruindo o país
destruindo as nossas bases culturais, as nossas bases antropológicas. Aqueles que estão hoje, de alguma forma, indo contra o nosso país, são aqueles que se dizem patriotas. São aqueles que se arrogam como patriotas, como os defensores da pátria, dos valores máximos do nosso país, quando, na verdade, estão minando, estão retirando do rol de brasileiros milhares daqueles que são legitimamente brasileiros. Estamos criando uma raça superior, a raça do homem de bem. E hoje, o último passo que nós estamos dando para conferir poder absoluto a esse ser superior é dar a ele o direito à nossa vida. Nós temos na Constituição uma lei que garante a nós, a cada brasileiro, o direito à vida. Cada brasileiro tem o direito à vida, constitucionalmente falando. Mas não está na Constituição o direito a armas ou o direito sobre a vida do outro. Talvez você, sendo bolsonarista, acredite que isso seja realmente válido. Se eu puder ter o direito à minha vida e à vida do outro, ok. O problema é quando isso vai se voltar contra você. Mesmo que você tenha o direito sobre esquerdistas, você não pode negar que em algum momento alguém pode taxar você como um esquerdista. E aí tudo se vira contra você. O grande problema nosso é que tudo é muito difuso, tudo é muito tênue. O discurso acaba sendo muito bonito e muito sedutor, até o momento em que ele bata na nossa porta com as coronhadas de um revólver. E você, o que você pensa disso? Escreva aqui o seu comentário. Eu leio todos os comentários do canal. A gente se encontra numa próxima. Não se esqueça de se inscrever, hein? Preciso da sua inscrição. Se inscreva aqui no canal. Dê o joinha também. Dê essa força aqui. Grande abraço, até a próxima.